Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história. Charles Lindbergh, um aviador americano, foi a primeira pessoa a cruzar o Oceano Atlântico de avião. Ele está registrado na história por completar o primeiro voo sem escalas da cidade de Nova York para Paris. Conforme ele cresceu, seu corpo ficou apático. Eventualmente, a apatia tirou toda a sua confiança. Assim, tudo parecia negativo para ele. Toda vez que ele dizia algo, apenas palavras negativas saíam. Ele continuou reclamando e murmurando, dizendo que não podia fazer nada. Tudo porque ele tinha pouca confiança em si mesmo. Então, ele realmente sentiu saudades de seus dias de juventude, quando ele cruzou o Oceano Atlântico. Ele visitou o museu onde seu avião estava em exibição. O diretor imediatamente o reconheceu, e o recebeu muito educadamente. Lindbergh compartilhou suas memórias dos velhos tempos. Ele então perguntou: "Posso dar uma volta naquele avião?" E o diretor lhe deu permissão. Ele entrou no avião que pilotou quando era jovem e sentou-se na cabine, relembrando o passado. Uma vez eu me desafiei a voar uma longa distância de Nova York a Paris, que era mais de 5.000 quilômetros. Ansiando pelos bons velhos tempos, ele fechou os olhos e pensou em sua juventude por um momento. Depois de um tempo, ele abriu os olhos. Então, ele percebeu que não havia painel no avião. Ele ficou chocado. Todos os aviões não têm um painel? O painel mostrava a quantidade de combustível restante e dados sobre a situação de voo daquele avião, mas não havia painel nem altímetro no avião. Esses dispositivos são como a corda salva-vidas de um avião, mas eles não estavam em lugar nenhum. Lindbergh perguntou ao diretor surpreso: "Como isso pôde ser possível?" O diretor respondeu: "Isso é o que eu queria perguntar. Eu ainda não consigo entender, mesmo agora, como você pôde pensar em cruzar o Oceano Atlântico com esse pedaço de sucata. Foi realmente um voo absurdo e imprudente cruzar o Oceano Atlântico com esse avião." Por que o jovem Lindbergh removeu o painel de seu avião? Foi para reduzir o peso um pouco mais. Com o pensamento de que ele poderia voar mais longe, com a quantidade limitada de combustível se o avião fosse um pouco mais leve, o jovem Lindbergh imprudentemente aceitou o desafio. Eventualmente, ele conseguiu, e naquela época, muitos meios de comunicação relataram sobre a jornada heróica de Lindbergh. Não foi você que realizou esse incrível feito histórico? O diretor exclamou. Foi apenas então que Lindbergh compreendeu a verdadeira razão pela qual ele perdeu a confiança e se sentiu fraco e apático. Não foi por causa da sua velhice. Ele chegou à seguinte compreensão: não foi a minha idade ou corpo fraco que me fez velho. Minha idade ou saúde não era o motivo real. Desde que eu desisti de me desafiar e de tentar coisas que pareciam impossíveis, eu perdi minha juventude. Irmãos e irmãs, não somos todos jovens como o orvalho da aurora? Já que somos os jovens do Senhor, por que não tentamos até as coisas aparentemente impossíveis em prol do Evangelho?